mudança do estilo de vida é primordial. É a ciência do comportamento. Isso tudo não tem como andar separado, tem que andar junto na prescrição. Sabe, doutor Silveira, tem pacientes que me procuram que saem sem a prescrição medicamentosa. E é interessante que eles ficam abismados, sabe? Mesmo os que saem com a prescrição medicamentosa, não saem apenas com a prescrição medicamentosa. Porque, claro, tudo tem um momento. Ele está num sofrimento intenso, eu preciso tirá-lo daquela fase aguda. E depois, aos pouquinhos, eu vou inserindo as propostas e tudo de acordo com o que cada um pode receber, o momento. Mas, vamos lá, nesse momento, como a gente pode ajudar os ouvintes e quem puder assistir esse programa, a gente sabe a incidência, né, hoje das doenças mentais por conta do que se vê, das comparações em redes sociais, por exemplo. Então, você tirar um tempo para você, que é aquela coisa da meditação de atenção plena. Não, gente, não precisa esperar o momento ideal para meditar, nem o espaço ideal, nem ficar na posição de lótus. Você pode parar em frente à praia e ficar 5 minutos olhando para o mar. Você pode ir na sua casa, num tempo de 5 minutos, colocar um mantra gratuito no YouTube e fazer respirações. Você estar apenas consciente com você. Ah, mas vem um monte de pensamento na minha cabeça. Graças a Deus, isso é vida. E com a prática, com o hábito, com o hábito, você vai aprender a lidar com esses pensamentos e não recusá-los, a lidar. E muitos insights virão daí. Então, nesse momento, respirar com você, sozinho. Largar um pouquinho rede social, celular. Outra coisa, um paciente, obviamente, que seja possível fazer, que não tem impedimento clínico, exercício físico. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir à academia. Ah, eu não estou com ânimo para ir. Não tem problema. A gente sabe a importância e realmente a efetividade do pequeno passo. Então, você começa a caminhar. Caminhar você não paga, você pode fazer no horário que você pode. Então, a gente vai muito por aí, sabe? Começa a caminhar 2, 3 vezes por semana. Pronto. Então, a gente já inseriu uma forma de meditar e uma forma de uma prática de uma atividade física, um exercício físico. E também começar a olhar para a sua alimentação. A alimentação interfere na síntese de hormônio e de neurotransmissores, então, que vão agir no cérebro. A gente sabe que a saúde do intestino, por exemplo, está ligada à saúde do cérebro. Então, começa a olhar a sua alimentação. A gente, infelizmente, né, a nossa geração, eu espero que isso mude com os nossos filhos, mas a gente não teve educação nutricional. Hoje, a gente, com acesso mais à internet, à neurociência, a gente consegue se informar melhor. Então, acho que esses 3 passos, você olhar para si, como o doutor Silveira falou, o autoconhecimento é a grande chave mesmo. Mas, nesse momento, respira, se olha, muita coisa vai vir. A doutora praticamente falou tudo aí, alimentação, atividade física, respiração, mindfulness, meditação e etc. Eu costumo falar o seguinte: passe a tomar consciência pelo menos uma vez por dia, como eu estou. Para um pouquinho, pensa, fecha os olhos, 3 minutinhos. 1 minutinho, 30 segundos que seja, mas faça essa abstração. Tome consciência de como eu estou. Fale para você mesmo. Como é que eu estou? Uma coisa importante, às vezes tem paciente que precisa aprender a fazer isso. Separar o que é sensação, o que é sentimento do pensamento. Como é que você está sentindo? Ah, eu penso que não sei o quê. Não, não é isso. E isso, às vezes, faz uma diferença muito grande. Desvincular o que é pensamento, o que é sentimento, o que é sensação. Tomar essa consciência é um passo muito importante para a saúde emocional e mental, viu? E é uma coisa simples, é uma coisa barata, é uma coisa que você não precisa pagar, é só você criar esse hábito. Criar o hábito, que é um hábito bom. Essa é a minha dica. Você veja só, o paciente, ele começa um tratamento psiquiátrico, interrompe, é muito comum isso, né? Porque é difícil. Quando o doutor Silveira falou da questão da emoção, do sentimento, muitas vezes, até numa primeira consulta, o paciente chega e fala assim: ah, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Mas quando você indaga, eu tento entrar, mas o que você sente? Eu não quero saber o nome, eu quero saber o que você sente, não o nome de doença. Eu quero saber do seu sofrimento, como que é a ansiedade para você. Ele não consegue falar. Então, você vê, é difícil, às vezes, a pessoa chegar ao psiquiatra e ela entender que ela está sofrendo de um transtorno psiquiátrico. Começa, interrompe, não vou entrar nem nos motivos. E aí, ela consegue a medicação
na farmácia. Além dela estar se automedicando, né, ela não estudou psicofarmacologia, a gente que estuda já está em mudança constante. Cada indivíduo, cada organismo é responde de uma forma. Em 10, eu gosto de dizer assim, às vezes em 10 vai dar bom, no 11º não vai dar. Quem vai manejar isso é o especialista. Então, se você se automedica, você pode cronificar aquela doença. Então, por exemplo, a gente falou hoje de transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade que tenha necessidade de ser medicado, ele não tratado quimicamente ou tratado em subdose, ou seja, maltratado, evolui quimicamente para depressão. Exemplo. Então, por exemplo, aquilo que poderia ser resolvido passa a não ser lá na frente. E você ainda cronifica uma doença. Uso de benzodiazepínico, por exemplo, famoso diazepam, famoso Rivotril, famoso Lexotan, que se usava muito antigamente, prescrito pelos colegas clínicos, senhores de idade gostavam muito, causam dependência química. E aí o paciente chega com certa idade dizendo que está com esquecimento, dizendo que não consegue mais dormir sem aquela medicação e aquela dose já produziu tolerância e ele não consegue mais dormir mesmo com aquela dose. Mas é claro, não são medicações para tratar o sono. Aquilo é pontual, é um uso pontual para uma crise de ansiedade pontual. O que vai tratar quimicamente aquele transtorno de ansiedade, aquela insônia, não vai ser o benzodiazepínico que ele pegou do vizinho, o diazepam que ele pegou do vizinho. Aí ele começa a usar uma dosezinha ali para acalmar, a onda foi boa, relaxou, começa a fazer uso contínuo e aquela dose já não dá conta, porque aí criou-se uma outra doença, que é a dependência química. E muitas dessas medicações, elas interagem com outras. Eu já, como psiquiatra da prefeitura de Duque de Caxias, o município, eu muito tempo fiz também, eu também sou professora universitária da Faculdade de Medicina lá, grupos de benzodiazepínicos, que é para alertar a população, conscientizar sobre o uso correto das medicações. Veja bem, não é todo psicofármaco que causa dependência química, mas essa classe que eu estou explicando, por exemplo, benzodiazepínicos, que é muito comum, o Brasil é o maior prescritor, Rivotril é barato, clonazepam é barato, eles vão lá e compram por R$ 5 e compram sem receita. É esse aqui, faço questão de mostrar. Ó, esse chequinho azul. O paciente vai lá, compra, pega do vizinho. Ah, minha irmã me deu, meu namorado me deu, o vizinho me deu, porque eu estava muito nervoso. Vai dar uma onda, vai relaxar, mas ele vai causar dependência química. Ele vai e não vai tratar o transtorno. Então você vai cronificar a sua doença, que não está sendo tratada adequadamente, e ainda vai causar uma outra doença, que é dependência química. Fora o que pode acontecer com o tempo. Eu estou falando dessa classe de medicação, por exemplo, que vende como água no Brasil. Aí o Brasil é um país feliz. Então, a gente tem que mudar conscientizar para modificar essa cultura. Então, ele pode causar também confusão mental. Em alguns pacientes, efeito rebote, ele fica mais agitado do que calmo. Esquecimento. Em paciente que faz uso de álcool com esse tipo de medicação, como automedicação, não estou falando acompanhando com o médico. Automedicação, ele pode ter, doutor André, aí você entra muito para ajudar. Depressão respiratória. Eu estava num Réveillon, na Avenida Atlântica, numa festa de família. Uma pessoa passou mal, quando eu fui investigar, ele tinha tomado uísque com alprazolam. Começou a entrar em insuficiência respiratória. Entendeu? Fora esses aqui, ó. Receituário amarelo, ultra controlado. Minha secretária acabou de ir na vigilância para poder pegar. E eu tenho que fornecer para eles os dados. Quanto eu devo, né? Nessa folhinha aqui, as pessoas, os estudantes de medicina estão usando isso. Para quê? Pessoas que querem estudar para concurso público, porque acham que vai turbinar o cérebro. Mas a única indicação que tem formal, que é na bula, não off-label, é o quê? Transtorno do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Agora, alguns usados para transtorno de compulsão alimentar, mas não. Tem sido muito usado no mercado negro, feito automedicação para quê? Para ajudar a se concentrar. Porque todo mundo hoje acha que tem dificuldade de concentração. Doutora Mariana, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua fala, pelos seus esclarecimentos, foram muito importantes para nós e que agrega muito. Tire 2 ou 3 minutos por dia para olhar para dentro de você e ver como você está. Isso vai te ajudar em muito.